Senhor te dê vitória e vamos começar a nossa terceira aula da nossa escola bíblica dominical com o tema A importância da paternidade na vida dos filhos. Nas duas partes que nós abordamos, os dois estudos, e se você procurar aí no canal, você vai encontrar, tem bastante coisas boas para você aprender e crescer na presença do Senhor Jesus. Agora, vamos aqui, meus queridos irmãos, abordar hoje o terceiro tópico. É rico demais esse terceiro tópico. Mas antes de você ir para o terceiro tópico comigo, vamos dar uma passada no tema principal. Lição 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. Texto áureo, Efésios 6 e verso 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demoestação no Senhor. Verdade prática, quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família. Leitura diária, estamos vendo aqui para cada dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, nós temos todas as leituras diárias prontas para você acompanhar, seguir em nome de Jesus. Aproveita, vai dando um like no canal, vai compartilhando e vai convidando outras pessoas para assistir, tá bom? Muito bem. A leitura bíblica em classe, 1 Samuel, capítulo 2, verso 12, e depois, capítulo 17, verso 22, né? E depois, capítulo 8, verso 1 a 3. Pronto, essas são a leitura bíblica em classe para vocês. Na introdução, a palavra-chave é paternidade. Primeiro tópico que está na primeira lição, a paternidade dentro da família. Primeiro subtópico, a primeira família. Segundo subtópico, a falta de autoridade no lar. Terceiro subtópico, os problemas de uma paternidade ausente. Sinopse, a primeira sinopse do primeiro tópico. A paternidade é uma função que proporciona um sustentáculo afetivo importante para o desenvolvimento da criança. Segundo tópico, tipos de paternidade extrema. Primeiro subtópico do segundo tópico, a paternidade autoritária. Segundo subtópico do segundo tópico, a paternidade permissiva. Terceiro subtópico, Eli criou filhos que se tornaram profanos. Sinopse 2, a paternidade autoritária e a permissiva são prejudiciais para a família, que foi a lição a lição número 2. Muito bem. Agora, paramos aqui e vamos continuar nessa lição, tá bom? Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, quero te agradecer pelos irmãos, pelos servos, pelas servas de Deus que estão aqui assistindo, que estão entrando na aula, que estão, ó Deus querido, debruçando diante da palavra do Senhor. Fica conosco, nos ajude, nos oriente com essa palavra, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Irmã Antônia Costa, muito obrigado por estar aqui. Deus o proteja, nossa irmã, no nome de Jesus. Meus irmãos, nesse terceiro tópico vamos falar o fracasso de dois pais, relapso com os filhos. Forte, né, irmão? Valquides Erilene Silva
e Cassiane Maria, paz do Senhor Jesus. Compartilhem, dê um like no vídeo, vamos trabalhar para o Senhor, tá bom? Meus irmãos, vamos comentar o primeiro subtópico do terceiro tópico da nossa lição. Inclusive, olha, quem não tem, adquire essa lição porque está muito boa, tá bom? E em nome de Jesus, peço a vocês que, para a glória de Jesus, faça tudo, se sacrifique, mas esteja neste domingo aqui na nossa igreja, Assembleia de Deus da Família, às 9 horas da manhã em ponto, na Avenida Duque de Caxias 371, no centro de Duque de Caxias. Eu preciso que você venha, aleluia, para estar conosco. Irmã Martinéia, a paz do Senhor Jesus, está aí, nossa irmã, seja abençoada, tá bom? Meus irmãos, deixa eu comentar um pouco do culto de oração. Meu Deus, quem estava no culto de oração e quem assistiu o culto de oração? Comenta para mim. O culto de oração está aí, ao vivo, está aí no canal, está em todas as redes sociais, no Instagram também ficou. O culto de oração, aleluia, é uma festa, foi uma coisa maravilhosa. Então, os irmãos que assistiram, os irmãos que estiveram presentes, entraram na campanha. Eita, meu Deus! Vocês que entraram na campanha para a próxima quinta-feira, se preparem, porque quinta-feira é dia de culto de oração na Assembleia de Deus da Família. É dia de reunir todo mundo e ir andegastro-fárgia para a nossa igreja, a Assembleia de Deus da Família, se entregar, se colocar diante do altar. E preparem-se, porque o domingo está chegando. Domingo, 9 horas da manhã e às 7 horas da noite, é imperdível. Ninguém pode ficar de fora. Amém, meus irmãos? Por favor, não é para ninguém ficar de fora. Vocês precisam ir, porque essa casa é uma casa de Deus, irmãos. É uma casa diferente. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos falar da omissão para com os filhos. O texto de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, diz: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Imagine um homem dedicado ao ministério sacerdotal por mais de 40 anos, que não tinha uma família constituída de pelo menos 2 filhos, que tinha uma família constituída de pelo menos 2 filhos, os quais os quais convivendo com os trabalhos sacerdotal do pai, não conheciam o Senhor. Irmãos, 40 anos com os filhos ali do lado e não conseguia falar com os filhos. Também, por outro lado, 40 anos do lado do pai, sem dar valor ao pai. Sem respeitar o pai. Comendo do altar, bebendo do altar, roubando o altar, explorando a fé que o pai tinha. Meu Deus, é triste. Mas tem gente assim. Ainda hoje tem gente assim. A palavra não entrou. Ouviu, mas não entrou.
E o pai, por sua vez, empolgado, achando que estava fazendo tudo para Deus, esqueceu de admoestar, de ensinar e de trazer para perto dele esses filhos. Os filhos dele não conheciam o Senhor, o filho do sacerdote. No caso de Samuel, não foi muito diferente. Seus filhos não tinham nenhuma disciplina, tornaram-se avarentos e profanos. Quando foi confrontado a respeito do mau procedimento dos seus filhos, que foram rejeitados pelos anciãos do povo, e mesmo sendo muito respeitado por todos, Samuel sentiu-se também rejeitado. Meus irmãos, minhas queridas irmãs, tanto Eli, pai de Ofni e Finéias, quanto Samuel, pai de Joel e Abias, ou Abias, como queira chamar, foram confrontados pelos anciãos, que por sua vez eram homens experientes, foram confrontados porque os anciãos disseram: seus filhos aqui não entram. Porque vimos a vergonha que é a sua família, a vergonha que é os teus filhos. Teus filhos te desonram. Teus filhos não se preocupam com o legado que você está deixando. Teus filhos só querem comer do pão que Deus coloca na tua mesa. Teus filhos só querem luxar do que Deus te deu. Mas você não tem filhos. Você tem interesseiros. Pessoas que não são e nem inspiram confiança. Está aqui, irmãos. No livro de 1 Samuel 8, versos 5 a 7, Samuel se sente muito desgostoso, muito rejeitado, mas não tinha muito o que cobrar, não. Não tinha muito o que cobrar, não tinha substituto para ele. O substituto seria o filho. Mas os filhos desonrou, desrespeitou. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 8, versículo de número 5 a 7, diz assim, irmãos. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tens todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dai-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser. Aqui, ó. A tristeza, a grande derrota aqui. Deixa eu pegar como chama? Uma caneta. Deixa eu pegar uma caneta que eu quero até, meus irmãos, grifar esse versículo. Aconselho que vocês façam isso também aí. A grande derrota, a grande tristeza aqui, o texto mostra, é porque muitos pregadores, muitas pessoas não atentam para isso, criticam muito o fato do povo não ter aceitado Samuel. Mas a culpa
Foi do próprio Samuel, está provado aqui na Bíblia. A culpa, irmãos, foi do próprio Samuel que não preparou os filhos para serem seu substituto. Por isso que o povo disse aqui, ó, capítulo 8, verso 5, e disseram-lhe, pois, eis que já estás velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Quer dizer, se os filhos de Samuel tivessem andado nos caminhos do Senhor, fosse crente de verdade, não havia problema nenhum, irmãos. O povo tinha respeitado, o povo tinha aceitado ele. O problema é que a culpa aqui não foi nem de Deus e nem do povo. A culpa aqui foi de Samuel, de não ter preparado esses meninos e ter deixado estes meninos, infelizmente, em uma situação de vantagem, faziam o que queriam. Eles faziam o que queriam, irmãos. Eles eram avarentos, eles eram materialistas, eles não queriam a Deus, não. Louvado seja o nome de Jesus. Não queriam a Deus. Infelizmente, Deus queria, mas eles não queriam. Louvado seja o nome do Senhor. E os anciãos disseram, nós também não podemos aceitar sermos guiados por pessoas como teus filhos. Desculpe, aleluia. Desculpe lhe dizer isso, mas os seus filhos não lhe representam. Os seus filhos não estão à altura do que você é na Castro e de Provacébria. É triste para um pai ouvir, teu filho não vale nada. Mas eu vou fazer o quê? Vai dizer o quê? Louvado seja o nome de Jesus. É triste, irmãos. O pai está sempre defendendo, está sempre querendo que o filho seja, louvado seja o nome de Jesus, algo que preste, né? Todo pai quer se orgulhar do filho, todo pai quer glorificar a Deus, aleluia, pela vida do filho. Quer dizer para todo mundo, esse é meu filho, é uma bênção. Mas que tipo de filho você tem para poder elogiar em público? Por mais que você goste, se não valer nada, todo mundo vai dizer, o filho de fulano de tal não presta, se afasta dele. E era assim que eram os comentários de Israel na época de Ofne e Finéia, e na época, louvado seja o nome de Jesus, de Joel e Abias, ou Abias, né? Então, meus irmãos, desculpe Eli, o sacerdote de Deus, desculpe Samuel, né? O sacerdote de Deus, mas os seus filhos não estão à altura para ser visto dentro da congregação como vocês são. Alá, estéril e súbria. Os sacerdotes deixaram, os anciãos deixaram bem claro para os sacerdotes. Vocês são abençoados. Vocês são maravilhosos. Mas os filhos de vocês é quem estraga, é quem está destruindo o ministério. Ei, vai um alô aqui para todos os filhos. Cuidado com o ministério de seu pai. Cuidado com a vida. Cuidado com a história da sua família, dos seus pais. Não fique jogando o nome dos seus pais na lama. Aleluia. Venha nesse domingo às 9 horas da manhã em ponto aqui na nossa igreja Assembleia de Deus da Família, em Duque de Caxias, porque eu quero ajudar você a recuperar dignidade. Louvado seja Deus, o respeito, o caráter na sua família. Olhe, assista essa mensagem e retribua a outras pessoas com gratidão, ensinando-as, apontando para essas pessoas, linkando estas pessoas a esta escola dominical aqui, ó, a esta classe, é de graça, pode entrar, assistam, discutam, aleluia, dá um like no vídeo, espalhem para outras pessoas, traga todo mundo para cá para assistir, porque aqui o Divino Espírito Santo realmente está falando na minha boca. E ainda acordando o povo do Rio de Janeiro, acordando o Brasil para ouvir a palavra, para meditar na palavra, para refletir na palavra. Deus tem me usado, irmão, aqui na Assembleia de Deus,
aleluia, em Duque de Caxias, com muito amor, com muita prudência, com muito respeito. Pode falar de mim como for, mas Deus está me usando, Deus está me usando, aleluia, para pregar o evangelho genuíno de Jesus, sem ilusão, sem enganar ninguém. É a palavra de Deus. Aprove a Deus tocar em outros para também fazer o mesmo. Mas a mim Deus tem me dado um legado. Aleluia. Deus tem me dado um legado de falar isso e de educar. Aleluia, vocês no parâmetro vivo da palavra de Deus. Venham nesse domingo que vocês vão ver a glória de Deus. Aleluia. Irmãos, a filosofia de alguns líderes cristãos de que a ordem das coisas começa com o ministério e depois a família é equivocado. Louvado seja Deus. A prioridade dos obreiros cristãos antes do ministério começa com a sua própria casa. O apóstolo Paulo destacou que para que alguém deseje o episcopado, deve, entre outros princípios, governar bem a sua própria casa e ter os filhos em sujeição a Deus, em sujeição, em submissão a Deus. 1 Timóteo 3:4. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo, aleluia, de número 4. Louvado seja o teu nome, Jesus, por estares aqui conosco. Olha aqui, o 3:4 da epístola, aleluia, de Timóteo. Que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Esse é o caráter do pastor. É duro, a responsabilidade é grande. Aleluia! O Senhor está dizendo, ó pastor, ó irmão dirigente do trabalho, ó irmão servo de Deus, serva de Deus, vigia tu com tua família. Tu tem que ter filhos crente. Tua casa precisa ser assistida. Não larga teu filho assim, não. Não larga tua filha assim, ó. A boi-maria. Não, 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 não. Deus manda dizer para alguém aqui, volte a conversar com teus filhos. Eita, nastériga, sobre a volta, volta, volta. E os filhos, Deus manda dizer assim, cuidado, volte a dar ouvido a teus pais. Tu é nazireu de Deus, Jeová vai te matar se tu não vigiar. A obra de Deus, na hora em que a obra foi escandalizada por tua causa, eita, vai descer o cajado. Vai descer a pancada. Deus vai cobrar. De que montreforgia. A Bíblia diz que Elias infartou. Elias não, Eli, né? Tipo que infartou. Com a notícia da desgraça que tinha acontecido com o filho, caiu e morreu. Pá! Vocês sabem como é que foi a morte do sacerdote Eli. Foi trágico. Morreu com a notícia de que Deus tinha matado os 2 filhos dele. Porque os filhos deles, irmãos, não tinham respeito, não. Não tinha amor pela obra de Deus, nem respeito. Lá que me ostériga. Ai de quem está largando a obra de Deus. Ai de quem está fazendo de qualquer maneira. Ai daqueles que estão, aleluia, deixando a obra de Deus de qualquer maneira, profetizando mentira, enganando o povo, inventando de adivinhar a vida do povo. Eita, naqueme a subnefôrica, como Deus vai descer nesse arraial. Irmão, quem está enganando, se prepare. Porque uma coisa é certa, quem está enganando sabe que está enganando. Às vezes quem está sendo enganado é que não sabe. Tem uma noçãozinha, mas não sabe. Agora, labai a teg, a suminefária.
Quem realmente está enganando sabe que está enganando. Meu Deus. Aleluia. Irmãos, senta o dedo, dá um like aí, minha gente. E convide meus irmãos e minhas irmãs, todo mundo para cá, para a aula. Bora, alunos, trabalhem aí. Traz o parente, traz todo mundo. Linka. Aleluia. Compartilha, porque Jesus está falando na minha boca. Ou não? Glória a Jesus. Stegue assumini prova. É preciso ensinar a disciplina para seus filhos, mas para isso é preciso estar presente na vida deles. Não há disciplina familiar sem a presença do pai ou dos pais. A paternidade é muito poderoso, pesa muito. A paternidade tem peso. Glória a Jesus. Cadê você, obreiro? Cadê você, irmã? Cadê você, irmão? Cadê você, casal, agora? Aleluia! Cadê você, casal? Meni placebre. Ô, irmão, recomenda essa mensagem, essa lição, essa escola dominical para tua mãe, para o teu pai, para o teu filho, para tua filha. Recomenda para domingo de manhã, vir todo mundo, 9 horas da manhã, bota todo mundo dentro de um carro e traz aqui na Assembleia de Deus da Família, na Avenida Duque de Caxias 371, no centro de Duque de Caxias, que é um dos poucos lugares que ainda está tratando com sinceridade. Porque também tem filhos aí, tem pais aí que botam os filhos dentro da igreja, mas a igreja parece um bordel. A igreja parece uma casa de show. Eita glória. Aleluia. Será que Jesus está nela? Convio de carnais. A igreja se transforma em um palco. A igreja, aleluia, se transforma em um palco, se transforma em uma discoteca e os meninos vão dançar. É adrenalina. Bispo, a igreja que eles congregam, aí tu vai deixando para lá, né? A igreja que eles congregam, bispo, eles chegam em casa eufóricos, e é muita coisa, e é isso, e é aquilo, acampa dentro, acampa fora, acampa do lado, acampa na frente, eita, e as meninas dormem, rapaz, e eles vão para as piscinas e ficam à vontade, e rapaz, imita o mundo, eles imitam o mundo, né? Eita glória. Mas é melhor, bispo. É melhor. É melhor. É melhor. Melhor seria que todos parassem para interpretar o amor de Deus, o temor de Deus. E todo mundo dissesse assim: pai, mãe, eu quero ser filho para lhe representar, para levar o legado adiante. Eu quero pegar de onde Deus falou com o Senhor, de onde Deus falou com a senhora, e quero levar adiante de onde Deus falou com o Senhor e com a senhora. Porque o texto diz aqui que quando Samuel faltou com a sua força, com o seu vigor, cansado, não aguentava mais, os anciãos chegaram e disseram: queríamos muito passar para os teus filhos, obedecer os teus filhos, ouvir os teus filhos, aprender dos teus filhos, mas vimos que os teus filhos não querem nada. Vimos que os teus filhos não aprenderam nada. Os outros de fora, tu ajudasse. Os outros de fora cresceram, mas os teus filhos não são exemplo para a nossa igreja.
não são exemplo para nós. Foi uma tristeza tremenda que caiu sobre o coração de Samuel. Vai fazer o quê? Chegue perto do seu filho agora. Chegue perto da sua filha agora. Faça ele despertar o interesse de enxergar em você, aleluia, para não enxergar nos pais dos outros, para não ter que comer por aí essas gororobas que estão oferecendo, um evangelho de mentira, um evangelho onde existe uma mistura de tudo aquilo que é podre, de tudo aquilo que é destrutível, tudo aquilo que é sujo. Um evangelho misturado com profanação, com pecado, com adultério, com mentira. Camantriaço híbria fúria. Deus proteja a tua casa de cair nas garras de um pastor mentiroso, de uma igreja mentirosa, de um sacerdote que não tem compromisso com Deus. Deus livre teu filho, Deus livre a tua filha e livre a tua alma de cair dentro de uma igreja, achando que é uma igreja que vai para o céu, mas é uma sinagoga de Satanás. Porque a Bíblia diz: vigiai e fugi de perto daqueles que se declaram judeus, mas não são, mas mente, são sinagogas de Satanás. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Segundo subtópico do terceiro tópico, a isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Sem que esse sacerdote exercesse autoridade em casa, seus filhos se tornaram vulneráveis, frágeis e propensos às fraquezas da carne. Deus espera que os líderes da igreja na atualidade exerçam sua liderança em casa. Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade para com seus filhos. Da mesma forma, no ministério, o obreiro deve ser um pai que cuida principalmente da própria família. 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 8, nos diz assim: a doce palavra de Deus. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o ímpio. É pior do que os infiéis. Vejam, meus irmãos, o que cai, o que pesa sobre um pai que não olha para dentro da sua casa. Aleluia. Vamos falar do terceiro subtópico do terceiro tópico, o tratamento inadequado. Esta lição inevitavelmente não pode fugir, louvado seja o nome de Jesus, dos assuntos que envolvem a relação pública dos líderes da igreja com seus filhos. No ambiente eclesiástico, não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa da sua filiação. Há uma pressão natural com a família do pastor, por causa da natureza pública de sua função. Entretanto, seus filhos, antes de tudo, são filhos como outros filhos. São crianças, adolescentes, jovens e adultos que precisam de cuidados pastorais e espirituais. Infelizmente, quando não se tem o tratamento sábio com os filhos de obreiro,
alguns problemas podem surgir, pois muitos deles se revoltam, rebelam-se e não se submetem à liderança como forma de rejeição a esse tratamento. O modelo bíblico de tratamento adequado passa pelo respeito e a demonstração. Meus amados irmãos, não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa da sua filiação. A sinopse de número 3 traz o seguinte tema: todo pai cristão deve zelar por sua família com dedicação e responsabilidade. Conclusão, meus irmãos: os pais são exortados a ensinar os seus filhos, conversando com eles, orientando-os para a vida. O líder que tem consciência de que seu ministério começa em sua casa será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Os extremos precisam ser evitados e os filhos precisam de repreensão que deve ser feita com amor e cuidado. Deus espera que os pais estejam presentes de forma muito especial no caráter, na formação dos seus filhos. Amém, meus irmãos? Revisando o conteúdo, eu tenho algumas perguntas e respostas para os irmãos. A primeira pergunta: quem eram os filhos de Samuel? A resposta é Joel e Abias, ou Abiás. Segunda pergunta: na vida da família, quem são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos? A resposta: os pais são responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos. Tudo isso a gente aprendeu durante esses dias. Terceira pergunta: quais são os dois tipos de paternidade extremistas? É a paternidade autoritária e a paternidade permissiva que nós estudamos ontem. Terceira pergunta. A quarta pergunta: além de ensinar a disciplina para os filhos, o que os pais devem fazer? Resposta: os pais devem estar presentes na vida dos filhos. Aleluia! Irmã Maria Aparecida, Pai do Senhor, está ali me assistindo. Quinta pergunta: por que Eli e Samuel se isentaram de responsabilidade familiar? Resposta: Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade familiar porque não tinham tempo para os seus filhos. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, eu vou ficando por aqui com o terceiro bloco e amanhã, possivelmente amanhã, já posto para vocês o resumão da nossa lição. Quero que vocês discutam, quero que vocês assistam, quero que vocês espalhem para todo mundo. Quero pedir a todos vocês que amem a Escola Bíblica Dominical da nossa Igreja Assembleia de Deus da Família. E neste domingo, às 9 da manhã, venham correndo para cá, ter um domingo agradável de leitura bíblica na Palavra de Deus, orações, muita oração, aleluia, no final de cada tópico a gente ora, e venha desfrutar, 9 horas da manhã em ponto, de um domingo que você vai rever coisas, lembrar de coisas, matar saudade. Nós somos a Assembleia de Deus da Família, aquela igreja de antigamente, aquela igreja que Jesus fundou através do missionário Gunnar Wingre e Daniel Berg, a igreja que ainda tem, aleluia, a sã doutrina, os bons costumes e uma liturgia agradável da parte de Deus. Deus o proteja. Eu vou orar agora por você, chamando para se tornar um dizimista, um ofertante dessa obra. Olhe, hoje foi dia de oração.
E hoje, no sagrado dia de oração, distribuímos roupas e sapatos, distribuímos alimento para ajudar as pessoas necessitadas, demos uma janta para eles. Próxima quinta-feira, nós vamos realizar a poderosa campanha do rosto no pó. Rosto no pó. Eu quero agradecer aos dizimistas, os ofertantes, a todo mundo que está nessa campanha. Os irmãos pegaram os envelopes, levaram para casa. Vocês que estão aqui, tornem-se dizimista, pelo amor de Deus. Ajudem um trabalho sério como o nosso. Quero pedir a todos vocês que agora vá lá, deposite uma oferta, faça um sacrifício. O Pix é 219-6462-9311. O Pix é 219-6462-9311. 219-6462-9311. Anote, é o número de um celular. Tá bom? Quem precisa de oração, eu e minha casa. Senhor, abençoe os dizimistas, os ofertantes, os alunos, todos que me assistiram até agora. Guarda essas ovelhas queridas, estes filhos amados que o Senhor me deu para cuidar da tua obra. Ó Deus, me guarda, me protege, me lava no sangue da cruz e lava esses teus filhos. Fazei com que todo mundo ame a Assembleia de Deus da família. Fazei com que o Deus Todo-Poderoso, Pai, aleluia, seja entronizado em minha alma e na alma dessas ovelhas. Eu te agradeço por tudo, desde agora e para sempre. Amém e amém. Muito obrigado pelo carinho de todos. E amanhã estamos de volta com fé em nosso Senhor Jesus.